Boa noite, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pai amado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado a estarmos, grandioso Deus, em alegria e em paz contigo, e o Senhor, grandioso Deus, a tentar em nosso coração o melhor louvor, melhor, grandioso Deus, agradecimento, e o Senhor receber segundo o teu querer e reportar, grandioso Deus, diante de nós a tua mão poderosa, nos dando saúde, paz e entendimento em tudo aquilo, grandioso Deus, que nós necessitamos. Traga o teu povo para a tua casa e aqui juntos, grandioso Deus, poder celebrar o teu santo nome, guardando aqueles que não podem vir, aqueles, grandioso Deus, que estão ansiosos em teus corações. Cura, Deus Pai amado, trazendo a paz que excede todo entendimento, assim como a tua palavra nos ensina. Amém. E temos um culto agradável, grandioso Deus, diante de ti. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor. Ao erguer e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que nenhum de nós sabemos o que Deus quer fazer com cada um de nós. Por isso, afasta a ansiedade do teu coração, coloque diante dele, porque ele tem cuidado de nós. Santo é o Senhor, poderoso.
de oração. Aqueles que desejarem estar aqui na frente, o pastor estará depois da cura. O pastor estará lendo, orando, intercedendo ao Senhor, e pelas vidas também que estarão aqui na frente. Aqueles que desejarem, estará intercedendo ao Senhor pela coluna e também por cada um daqueles que estiverem aqui na frente. Nós temos na coluna a igreja, famílias da internet, família pastoral, a irmã Cristina, Sônia Lúcia, João, o Darlan, Fabiana, José Roberto, a Silvia, Neuza, Maria da Penha, Sidney, Maria Moraes, Antônio Geraldo, Lorena, Conceição, Valnério, Dirceu, Iraci, Edmeia, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, Wilson, o tio da irmã Maria Nazaré, Leci, o pai do Marcos. A irmã Jane pede pela família Rosa Maria e pela sua família também. Tem a Maria Júlia, a Elza, a Jennifer, Daniele, Irli Miguel e o Wilson Jorge. O pastor estará intercedendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui nesse lugar, na casa de oração, como igreja de Jesus Cristo, para em primeiro lugar adorar e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor reservou esse lugar para receber nós, os seus adoradores, aqueles que o Senhor escolheu para nesse momento prestar um culto a Ti. Nós somos gratos por esse privilégio. Senhor, nós queremos te agradecer também as ricas bênçãos recebidas, o teu cuidado sobre nós. Em primeiro lugar, Pai, nós queremos pedir por missões mundiais, que esse tem sido, nesse mês, Senhor, o objetivo da nossa igreja, de estarmos orando, de estarmos contribuindo para a tua obra em todos os lugares do mundo. Que o teu evangelho possa ser pregado através das nossas doações, Pai, e das nossas orações. Que nós possamos chegar através da ação missionária aos campos mais longínquos desse mundo, para que a tua palavra seja pregada a cada coração, até que o Senhor venha. Que esse é o nosso objetivo, Pai. Senhor, nesse momento nós queremos te pedir pela coluna de oração, pelos nomes que foram citados. Entra, Senhor, com providência em cada vida. Senhor, nós queremos nos lembrar também do irmão Jonas, que esteve aqui pela manhã e não se sentiu bem a semana toda, estava com problema de saúde. Te somos gratos pela irmã Juraci, que também não esteve bem, mas agora pode estar na tua casa hoje à noite para te louvar. Senhor, muito obrigado pela recuperação da tua serva, que acaba de me dizer isso. Pai, que tu possa estar, Senhor, com cada um de nós, sondando os nossos corações, respondendo conforme a tua santa e bendita vontade. Pai, esteja com cada irmão que está aqui à frente. Não sabemos, Pai, o desejo que está em seus corações e nem a gratidão também que vai neles, mas que tu possas estar orando para cada coração aqui agora na frente, aonde eles vêm trazendo as suas vidas, e Senhor, sondando cada coração e respondendo conforme a tua santa e bendita vontade. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a prestar um culto onde nós possamos estar te adorando em espírito e em verdade, mas para isso somos falhos. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja nos capacitando, nos ajudando, para que tudo que fizermos possa ser do teu agrado. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Amém. Nós queremos agradecer aqueles que ajudaram diretamente e indiretamente também sobre o almoço de hoje, que foi dedicado a missões. As irmãs também que fizeram seus quitutes doces, saborosos, e acabou tão rápido o almoço e os doces. Então, para mim não errar aqui e não pecar, para falar os nomes, agradecemos a todos aqueles que trouxeram os doces. O Marcos também, Deus abençoe a vida do Marcos, na cozinha onde fez essa feijoada, ficou tudo delicioso. Que Deus assim possa estar abençoando. E foi arrecadado R$ 1.100.
Ainda não acabou, o mês ainda não acabou. Aqueles que puderem trazer alguma coisa para a cantina, dedicado para missões, podem trazer, tá bom? Domingo que vem, dia de quarta-feira. Uma oferta também. Oferta, né? também. No próprio envelope você pode botar lá missões e você enviar para missões o valor que dedicar em teu coração, tá bom? Hoje nós teremos na caldo de feijão, há um sabor ali delicioso. O Marcos está fazendo um milagre lá. Ele não é Jesus não, mas está fazendo. Amém? Então você vai estar ajudando tudo para missões. Vamos colocar de pé e nós vamos cantar agora um hino de missões. Vamos completar missões. Isso aí é o nosso tema. Depois a gente vai ler a divisa. Vamos falar tudo junto? Vamos completar a missão. Está em Mateus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Vamos louvar com o hino de missões? Compartilhar
Vamos louvar ao Senhor, continuar. Não há outro Deus como o nosso Deus, um Deus tão grande que Ele se inclina para poder ouvir o teu clamor. Ele se inclina até você. Ele não faz acepção. Um Deus tão grande e poderoso, fiel, justo e bom, Ele quer responder às suas orações. Por isso, clame a Ele. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim,
sentar, irmãos. Boa noite aos irmãos que estão aqui nesse culto da noite. Eu estou vendo a Kátia e o Dudu, tanto tempo que eu não via eles, saudade de vocês, bom tê-los aqui com a gente nessa noite. Nós temos também um jovem lá, do lado do nosso irmão Loverci. Obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe também. Quem? Ah, filho da Kelly. Ah, muito prazer. Satisfação tê-la aqui, querido. Deus abençoe. E ratificando aquilo que o irmão Mozaniel falou a respeito da organização do almoço. Como pastor também eu quero parabenizar a igreja que fez todo o trabalho. Eu não precisei estar aí motivando os irmãos a fazer o almoço, nem entrar com as doações. Foi tudo de coração e ficou mais bonito ainda, porque partiu de cada coração dos irmãos. Foi um trabalho em conjunto. Eu sempre sonhei com isso aqui na igreja, quando formos realizar alguma programação, que seja assim, cada um procure aquele irmão que está encarregado, se coloque à disposição, para que tudo seja feito com espontaneidade, e é assim que a gente tem que fazer para Deus, de uma maneira muito espontânea, onde todos vão querer colaborar, e a gente viu aí os irmãos não só colaborando, entregando as doações, fazendo também os quitutes, que acompanharam também o almoço, mas trazendo suas famílias, que foi importante também, e levando as suas marmitinhas para casa, e isso daí ajudou muito na venda do almoço, e tudo isso vai ser revertido para missões. Mas o reino de Deus não é comida e bebida. A gente comeu e bebeu, mas também aquele irmão que quiser ofertar também, que tem um desejo no seu coração. Por exemplo, quando entra uma campanha de missões, é importante a igreja já propor no seu coração um alvo individual. Não se esqueçam disso. Vai entrar uma campanha de missões, eu fazer o meu alvo individual. Isso é muito importante, nós trabalharmos isso no nosso coração individualmente, independente daquilo que a igreja estipular como alvo. E o impressionante é que a gente nem estipulou como alvo. Geralmente a gente estipula um valor que tem sido fixo, e a gente já ultrapassou esse alvo, e até o final do mês a gente pode duplicar o alvo. Então vai ser algo muito bom, muito importante para missões, mas principalmente a oração dos irmãos. Irmãos, eu tenho feito um apelo para que os irmãos venham nas outras atividades da nossa igreja. E quarta-feira eu fiquei muito feliz com o culto que tivemos aqui. Tínhamos a igreja aqui muito bem representada no culto de quarta-feira. Eu tenho plena certeza de que foi importante para cada irmão que participou do culto, orando. Você é um intercessor, seu em primeiro lugar, ora por você, mas você também leva a responsabilidade de ser o sacerdote da sua família, do seu trabalho, da sua vizinhança. Então, aqueles irmãos que têm buscado as quartas-feiras para orar, nós desviamos um pouco o foco, que era o estudo do livro de Provérbios, e estamos falando sobre oração nas quartas-feiras. E tivemos um grupo aqui muito bom. Então eu quero parabenizar a igreja. Mas agora também eu quero mais uma vez pedir aos irmãos. Nessa semana, eu já avisei até o irmão Disseu, que é responsável pela Escola Bíblica Dominical, nós receberemos as revistas, mas nós já estamos estudando sobre o livro de Reis. Aquele irmão que ainda não participa da Escola Bíblica Dominical, comece a participar. É muito importante para contribuir com a tua vida espiritual. Você vai trazer crescimento para a tua vida espiritual, trazendo conhecimento da palavra de Deus ao seu coração. E eu sempre falo, uma igreja saudável é aquela que tem na receita dela, na bula dela, oração e palavra
de Deus. É uma igreja sadia. A igreja que não tem isso, ela é uma igreja que tem muita probabilidade de se tornar uma igreja enferma, uma igreja doente. E muitas vezes a gente fica doente espiritualmente, porque a gente não procura nos abastecer com essas duas coisas que estão à nossa disposição, que a igreja nunca deixou de fazer, que é ensinar a palavra de Deus e orar, né? Mas às vezes a gente fica assim, a igreja precisa de mais oração, mas aí por que você não motiva isso também, vindo à igreja, para motivar outros irmãos, convidar outros irmãos? Se você não está vindo, você convide seu filho, sua filha, seu parente e os irmãos que não têm vindo, para que nós sejamos uma igreja que ora e que também aprenda com a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo, eu agora estou trazendo a minha Bíblia escrita também, né, que eu estava trazendo meu tablet, e um domingo desse o tablet me deixou na mão. Então eu estou trazendo a Bíblia, e nós vamos estar abrindo no livro de Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28, na Nova Versão Internacional. Então os irmãos que quiserem, se não tiverem aí essa tradução na Bíblia dos irmãos, quiserem ler aqui no nosso data show, possivelmente os irmãos já estarão colocando daqui a alguns segundos, e a gente pode estar acompanhando, os irmãos acompanhando silenciosamente a leitura da palavra de Deus. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Vamos repetir essa frase que Jesus falou a essa mulher, só esse trecho. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Ajude-nos a aplicá-la em nossos corações, no nome de Jesus, amém. É interessante que a gente, quando lê esse texto, a gente vê duas realidades nesse mesmo capítulo, o capítulo 15 de Mateus, aonde Jesus está ensinando, os seus discípulos estão ali com ele, e logo no versículo 1 do capítulo 15 diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Jesus é chamado a atenção pelos líderes espirituais ali em Jerusalém. E aí Jesus, ele não se conforma com essas palavras daqueles líderes espirituais, que sabia o que se passava no coração desses homens. Eles não estavam preocupados em ensinar uma lição espiritual aos discípulos e aqueles também que estavam perto também de Jesus, aprendendo dele. Eles queriam era confrontar Jesus e dizer que Jesus estava errado, e irem de encontro ao ministério de Jesus, porque eles não concordavam com tudo aquilo que Jesus estava
ensinando, eles não criam nos milagres realizados por Jesus. Mas aí, Jesus, ele faz uma reprimenda àqueles homens, confronta aqueles homens com aquilo que é a verdade espiritual para aqueles homens, e aqueles homens ficam revoltados, eles passam a perseguir Jesus. E se a gente for olhar nos 4 evangelhos, a gente vê que essa perseguição não era uma perseguição apenas com relação ao ministério de Jesus, não. Eles estavam perseguindo com a vontade de armar uma cilada para matar Jesus. Era essa a intenção desses líderes religiosos. Mas Jesus, ele sabia estrategicamente como agir. Ele sai de Jerusalém, vai para a região de Tiro e Sidom, e olha que eles andaram 40 quilômetros para irem para essa região de Tiro e Sidom. Porque ele precisava se retirar dali, porque ele não queria confrontos com os líderes religiosos. Ele queria ensinar a palavra de Deus, ele queria exercer o seu ministério, ele queria falar sobre o reino de Deus, ele não queria confrontar com lideranças religiosas. Não era esse o seu ministério aqui na terra, mas muitas vezes ele tinha que confrontar esses religiosos, porque eles professavam uma religião exterior. Dentro deles havia muita mentira, muita maldade, muita falsidade. Jesus os chega a apelidar de filhos do diabo, filhos da mentira, e fala: vocês têm por pai o diabo. Então, quer dizer, eles eram filhos do diabo. Por quê? Eles viviam uma religião de mentira. Jesus sai de Jerusalém, o centro religioso do povo de Deus, e vai para Tiro e Sidom, onde era uma região grega, onde as pessoas elas professavam uma religião totalmente diferente daquele contexto de Jerusalém. E aí ele encontra uma grande fé naquele lugar. Improvável, porque ele esperava encontrar isso em Jerusalém. E Jesus ele encontra pessoas que dão uma demonstração de fé não encontrada em sua própria cidade natal, no centro religioso dos judeus. E a gente vai estar meditando sobre 5 tópicos. Eu quero ser bem dinâmico, e o tema da nossa mensagem é uma grande fé. E nós devemos cultivar isso na nossa vida, uma vida de fé. E uma grande fé, ela é direcionada para a verdade. Você pode ser uma pessoa que tenha uma fé muito grande. Por exemplo, eu conheço pessoas que não acreditam em nada, mas acreditam em si mesmas. E elas começam os seus empreendimentos crendo em si mesmos. É uma maneira de você direcionar a sua fé de uma maneira horizontal e não vertical. E essas pessoas que acreditam em si mesmas, elas se empenham muito em fazer o melhor na sua vida. Por exemplo, eu acredito em mim mesmo e vou conquistar uma posição na sociedade. Eu vou ser um juiz, eu vou ser um bom médico, eu vou ser um bom arquiteto, um bom engenheiro, um bom psicólogo. E essa pessoa se esmera acreditando em si mesma, e ela alcança muitos objetivos que realmente são inalcançáveis para aqueles que também não acreditam em si mesmos para alcançar os seus objetivos. Mas isso não é uma fé de verdade. A fé de verdade, ela precisa ser uma fé não horizontal, mas vertical, aonde nós olhamos para Jesus. O autor aos Hebreus diz isso: nós devemos pensar nas coisas que são do alto, como diz Paulo aos Colossenses: pense nas coisas que são do alto. É essa a verdadeira fé que devemos cultivar. E
vendo isso daqui, a gente vê que aquela mulher, ela tinha a possibilidade de acreditar em N deuses, porque ela era grega, de origem grega. Desde criança, ela teve conhecimento dos contos de Homero sobre as Ilíadas. O que são esses contos? São algumas histórias, elas vêm do cotidiano do povo grego, mas muitas delas são histórias contadas sobre deuses pagãos, deuses gregos, no qual havia ali muitos deuses, Zeus, né? A gente vê, por exemplo, filmes na atualidade, filme de Thor, né? Que é o rei Deus do trovão, né? Tem vários seres mitológicos que vêm dessa cultura grega, dessa adoração grega. Isso poderia ter influenciado essa mulher a acreditar nessas coisas. Mas o interessante é que mesmo ela distando 40 quilômetros do centro religioso, aonde ensinava sobre Deus, Jesus ele vai para essa cidade para encontrar uma fé no meio dos pagãos, no meio de uma outra religiosidade, porque aquela mulher, ela não encontrava a verdade naquela religião no qual era professada ali. Ela já tinha aceitado a verdade em Cristo Jesus, de ouvir falar, porque Jesus ainda não havia ido naquela região. Olha como é que uma fé, ela começa a ser produzida no coração do ser humano, e às vezes não precisa de muita coisa, de muito se falar, de muito conhecimento. Foi uma pequena centelha de alguém que possivelmente deve ter chegado ali. Olha, você precisa ouvir de Jesus de Nazaré. Ele está curando, ele está ensinando as pessoas, ele faz poder e maravilhas. E aquela mulher, né, e seu coração já estava desenvolvendo a sua fé. Muitas vezes a pessoa vem num salão de culto e ela passa tempos e tempos ouvindo a palavra do Evangelho, tendo conhecimento, ouvindo vários pregadores, e ela ainda tem a coragem de dizer: Deus ainda não falou comigo. Oh, mas como assim? Como assim? Deus não pode ter deixado de falar com a gente nessa noite? Que a sua palavra já foi lida. Em primeiro lugar, o mais importante, a sua palavra foi lida. Deus já falou aos nossos corações. Nós só estamos usando uma reflexão, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Que eu estou expondo aqui a palavra de Deus aos irmãos, mas verdades estão sendo ditas também ao coração dos irmãos pelo Espírito Santo de Deus. Coisas totalmente diferentes que eu falo aqui vão começar a ser produzidas no coração de vocês a partir da verdade. E naquela mulher começou a existir isso. Apenas com pouco que ela ouviu falar de Deus, ela acreditou na verdade. Ela desenvolveu uma fé direcionada para a verdade. Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas nesse mundo que elas se dedicam tanto à sua religiosidade, mas estão buscando uma coisa que não é verdadeira para a sua vida. Mas elas são dedicadas a Deus. E muitas vezes a gente olha para a fé dessas pessoas e a gente até exalta: olha, ela professa essa fé, mas agora você vê qual é a responsabilidade dela, qual o compromisso dela, qual é a intensidade. Nós vamos falar a respeito disso, que ela coloca a sua fé, mas infelizmente não estão seguindo uma fé de verdade. Essa mulher desenvolveu uma fé na verdade. A grande fé é demonstrada com intensidade. É uma outra coisa também que chama a atenção de Deus. Jesus Cristo estava caminhando ali naquela cidade. Mas ele não sabia que isso ia acontecer. Claro que ele sabia. Jesus é onisciente. Interessante que eu tenho visto uma
uma série chamada The Chosen. Não sei se os irmãos já ouviram falar nessa série, The Chosen, que conta a história, o ministério de Jesus, mas de uma maneira bem diferente daquela que a gente costuma ver nas séries de televisão, nos filmes. É interessante. Mas eu vejo muitas coisas ali que não tem nada a ver com aquilo que é a teologia cristã, né? Que é a teologia bíblica, vamos dizer assim, a teologia voltada para Cristo, a cristologia, né? Porque é onde nós aprendemos sobre o Cristo. Jesus, ele não fazia nada de improviso, e de vez em quando eu pego na série Jesus, ele falando algumas palavras como se fosse de improviso. Nada ele fazia de improviso. Ele já sabia que as coisas iriam acontecer. Aquela mulher, ela veio como na direção dos discípulos e na direção de Jesus? Ela veio gritando. Ela veio gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma fé demonstrada com intensidade. E como tem sido demonstrada a nossa fé, irmãos? Com a intensidade que nós temos colocado diante das pessoas a nossa fé que temos em Deus. Os nossos olhos brilham quando falamos da fé que temos em Deus. A nossa vida, ela reflete a glória de Deus mesmo, porque você precisa refletir a glória de Deus. Mas as coisas que chamam mais atenção é aquilo que é refletido com intensidade. Tinha eu acho que esse negócio era do Tubarão, aqui perto, não sei, aquela loja que vende as coisinhas aqui, depois de Noã. Uma vez eu estava vindo na estrada, estou vendo um holofote grandão, né, na estrada. Eu falei, gente, da onde está vendo isso? Eu de longe já tinha visto aquele foco assim cruzando o céu, e aquilo já estava me chamando a atenção já, antes mesmo de chegar no lugar. Aí eu fiz questão de saber da onde vinha aquela intensidade da luz. E ali estava fazendo a propaganda de um lugar onde eu já passei a conhecer aquele lugar pela intensidade daquilo que brilhava ali naquele lugar. Irmãos, nós temos que brilhar nesse mundo com intensidade. Fazer as coisas para Deus com intensidade. Interessante que muitas vezes a gente sobe aqui para o louvor, a gente canta, mas às vezes eu, quando estou cantando, eu não coloco toda a intensidade. E eu percebo isso logo depois. Eu falo, eu preciso cantar com mais intensidade, porque esse momento é importante. É o momento que eu estou louvando ao meu Deus. Você saiu da sua casa hoje, você veio aqui nesse culto. Olha, coloque toda a intensidade no seu louvor. Coloque toda a intensidade na sua adoração. Seja intenso na sua fé, porque essa fé com intensidade chamou a atenção de Jesus, chamou a atenção dos discípulos. E a gente vê várias pessoas agindo dessa forma também. O cego de Jericó, né? Ele, quando estava gritando e chamando também a Jesus no caminho, quando Jesus estava entrando em Jericó, os discípulos estavam ali ao lado, e aquele homem ouvindo a multidão e não vendo, ele colocou toda a sua intensidade ali, para chamar a atenção de Deus. Olha, nós precisamos chamar a atenção de Deus também para a nossa vida, e chamar a atenção da sociedade também para a nossa fé, para a fé que nós exercemos. Em terceiro lugar, uma fé que não diminui diante de opiniões contrárias. Qual foi a posição dos discípulos? Senhor,
Despede ela, Senhor. Manda ela embora. Ela está vindo gritando desde muito longe, desde muito tempo. Jesus não estava ouvindo o grito daquela mulher? Claro que sim. Jesus viu quando aquela mulher saiu de dentro de casa. Não é verdade? Como Deus, ele viu que aquela mulher, o que aquela mulher estava enfrentando dentro da sua casa. Deus viu o sofrimento da sua filha endemoniada. Deus viu o sofrimento dela também, ao ver a sua filha endemoniada, dia após dia. E Deus já estava ouvindo, Jesus já estava ouvindo no caminho o grito daquela mulher. Mas opiniões contrárias estavam dizendo: Senhor, manda ela embora. Alguns devem ter falado também: mulher, Jesus tem tempo para outras coisas. Jesus ele precisa fazer outras coisas. Não tem tempo para você. Você não é tão importante na sociedade para que Jesus tenha tempo para você. Líderes da cidade estão à espera de Jesus. Pessoas com mais condição estão preparando as suas casas para receber aquela mulher. Estava vindo gritando atrás, e Jesus já estava ouvindo o seu grito. E as pessoas estavam dizendo: para, vai embora. Também esse cego de Jericó, né? Ele veio gritando aos discípulos: para, está atrapalhando o mestre, fica quieto. E olha, quantas vezes a gente vai falar de Jesus num lugar, em algum lugar, no nosso trabalho, e muitas vezes vem o deboche, debochando da nossa fé, né? Quantas vezes as pessoas chegam a dizer o seguinte: você só fala nisso, né? Querendo abafar a nossa declaração de fé. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Olha, muitas vezes a gente vê isso acontecendo na sociedade, onde nós falamos alguma coisa e vem uma opinião contrária, e a sociedade tem sido muito influenciada a ouvir pequenos grupos de opiniões contrárias ao que nós dizemos a respeito da verdade. Mas nós não podemos nos calar. Nós precisamos falar a respeito da nossa fé. Nós precisamos fazer a nossa declaração de fé a esse mundo. Porque Jesus Cristo, quando ele entrava em Jerusalém, ele foi chamado também por esses mesmos líderes, quando o povo cantava hosanas, né? Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito ao que vem em nome do Senhor. Os líderes de Israel falaram: fala para eles pararem. Fala para eles pararem de gritar isso. Sabe o que Jesus falou para esses líderes religiosos? Se eles não falarem, se eles não gritarem, quem? As pedras clamarão. As pedras clamarão. Essa declaração de fé precisa vir de nós. A despeito daquilo que é contrário que o mundo quer fazer para conosco, quer nos calar. O mundo não pode nos calar, senão as pedras clamarão. Nós precisamos exaltar o nome do Senhor Jesus com a nossa fé, mesmo que venham opiniões contrárias. Em quarto e penúltimo lugar, uma grande fé, ela supera expectativas. Olha, tem um texto, eu de tarde, às vezes eu coloco lá na 93 FM, né? E venho escutando os louvores, e tem um pastor que ele usa muito esse salmo, Salmo 108, 13, na Almeida Corrigida e Fiel. A primeira parte dele diz assim: em Deus faremos proezas. E ele dá um grito, né? O grito dele é engraçado. Sempre quando ele fala isso, eu repito logo depois, né, com a mesma tonalidade de voz: em Deus fazemos proezas. Ele fala assim na rádio. Mas ele fala com uma intensidade, né?
ele fala, demonstrando aquilo que ele realmente reconhece que Deus fará na sua vida e fará na nossa vida. Em Deus faremos proezas. Aquele momento, ela quando se encontra com Jesus, algo que superou expectativas. O que é proeza? É algo incomum. Proeza é algo difícil. Proeza é algo nunca antes feito. Proeza é fazer uma coisa quase impossível. O nosso Deus não é um Deus do impossível. Ele é um Deus do quase impossível, porque para Ele não há impossíveis. Não é verdade? E muitas vezes a gente chega numa fé que a gente pensa assim, bom, daqui em diante não se pode se fazer mais nada. Pode sim, porque a nossa fé está em Deus. E nele nós podemos colocar todas as nossas expectativas. Nós temos aqui o irmão Carlinho, uma prova disso. Já deu testemunho aqui na frente. O irmão Carlinho estava reservado no Hospital de Conde para passar os seus últimos dias ali. Era essa a impressão que a gente tinha. Era ficar ali para ir definhando até morrer. Mas o Deus do impossível, Ele tinha outro propósito na vida do irmão Carlinhos. E hoje ele está aqui, adorando ao nosso Deus. E quando a gente olha para o irmão Carlinhos, a gente vê um milagre de Deus, não é qualquer milagre, um milagre impossível aos olhos dos homens. Hoje pela manhã, nós tivemos o irmão Sidney, que estava muito caracterizado como Steve Wonder. Eu até brinquei com ele, né? Eu fiquei assim, brincando com ele, que ele estava com óculos do Steve Wonder. Irmãos, recebi uma foto uma vez do irmão Sidney que eu chorei. Irmão Sidney cheio de aparelhos, também muito debilitados. Irmãos estavam lá nessa época, acompanharam, né? O Gabriel e a Thaís, né? E eu fiquei muito triste, porque eu gosto muito do irmão Sidney. E foi retirado toda aquele líquido da coluna, né? E ele ficou ali, né? Sobrevivendo, sem algumas coisas no corpo que eram necessárias à sua sobrevivência. Deus realizou um milagre na vida do irmão Sidney. E hoje ele estava aqui forte pela manhã, bonito. E todas as vezes que eu olho para ele, eu vejo o Deus do impossível, o Deus que pode fazer proezas. Muitas vezes a gente se esquece disso, né? E nos tornamos até insensíveis a esse detalhe. Que já estamos tão acostumados em viver na presença do Senhor, que nós não falamos a respeito disso, mas o nosso Deus é Deus de milagres. É nele que nós podemos colocar a nossa fé e acreditar que mesmo que tudo diz que não, como diz as músicas que a gente canta, né? Mesmo que tudo possa dizer que não, Ele tem a última palavra. Se Ele disser sim, tudo aquilo que é impossível é possível. E em último lugar, uma grande fé que agrada o coração de Deus. Irmãos, nós temos que buscar viver assim, viver pela fé, porque é isso que a palavra de Deus, ela nos manda fazer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes nós vemos declaração de fé de pessoas que estão dentro das igrejas, que a gente chega e fala assim, mas meu irmão, você não pode pensar assim, não? Aquele irmão, ele demonstra tão pouca fé, e muitas vezes ele tem uma vida
um histórico de vida cristã muito grande dentro da igreja, mas quando chega na hora das dificuldades, aquele irmão, ele não demonstra uma fé que agrada a Deus. Às vezes a gente vê demonstrações de fé de pessoas que entraram agora para a igreja, são novos crentes, são bebês espirituais, mas eles começam a ter uma intimidade com Deus e começam a ter uma sensibilidade com as coisas de Deus muito maior do que aqueles que já estão há muito tempo dentro da igreja. Como é que está a sua fé? Como é que está? A tua fé a cada dia cresce mais, porque a fé, ela precisa ser exercitada e a nossa fé precisa a cada dia crescer mais. Quanto tempo você tem de igreja? E agora, como é que você está? Coloca a tua fé em Deus. Não se deixe desanimar. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente vê um desânimo espiritual tão grande. Você precisa pedir mais fé a Deus. Fé também é uma coisa que precisa ser pedida. A gente aprende isso na palavra de Deus também. Uma pessoa quando chega a Jesus também pede algo a Jesus, ele fala, você tem fé nisso, nisso, nisso. Eu falei, Senhor, então dá-me mais fé. Ele fala isso para Jesus, que ele entende que a fé também precisa ser dele. E é mesmo, ele precisa dar mesmo. A fé não é algo que eu desenvolvo em mim mesmo, não. Foi a fé que ele colocou em mim e ele desenvolve na minha vida, mas eu preciso buscar isso. Para que cada vez mais a minha vida seja agradável diante de Deus. Eu preciso buscar isso. Uma grande fé. Que Deus possa olhar para o irmão, para a irmã e ver uma grande fé em seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com mais 2 cânticos. E enquanto nós estivermos cantando esse cântico, eu quero dar oportunidade, se há alguém aqui que quer colocar a sua fé em Cristo Jesus hoje, está buscando também algum irmão que está querendo colocar algo diante de Deus, uma causa que é uma causa muito difícil, que o irmão já está precisando resolver há muito tempo. Tenha fé, vem à frente. Vamos estar louvando a Deus enquanto você vem à frente. Eu quero orar junto com você, eu quero que a igreja ore junto com você por aquilo que você está precisando. Se você quer colocar a sua fé em Cristo Jesus, venha aceitando a Cristo como seu Salvador. Se você é crente em Cristo Jesus, você quer colocar uma causa diante de Deus, com fé, venha à frente. Vamos orar como igreja, juntos. Amém. Não o pastor orando por você, a igreja junto com você, orando agora. Nós estamos falando muito de oração, do poder da oração, daquilo que a oração pode fazer. E nós queremos que a oração da fé hoje vai estar movendo montanhas, vai estar produzindo aquilo que Deus precisa produzir na sua vida. Vamos ficar de pé. Aquele irmão que quiser orar agora por alguma coisa que está precisando, vem à frente. Vamos orar juntos também, independente daquilo que você venha pedir, Deus, Ele estará nesse momento respondendo a sua oração. Eu creio nisso. Nós vamos estar cantando. Aquele que quiser vir à frente, aceitar a Cristo como Salvador, venha. Aquele que quiser colocar uma causa diante de Deus, vamos orar por essa causa, para que Ele resolva. Venha aqui, traga em seu coração a sua necessidade. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Enquanto você se aproxima, nós estaremos adorando ao nosso Deus. Quem é esse que vem nos
tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Quem tu és, no lugar de reconhecemos quem tu és, no lugar de reconhecemos quem tu és, no lugar de reconhecemos quem tu és, no lugar de honra. Pai, muito obrigado, Pai, porque apesar, Senhor, da nossa limitação, o Senhor coloca em nós tudo aquilo que precisamos, Pai.
Muito obrigado, Pai, porque a fé foi colocada em nossos corações para poder crermos, Senhor, no Teu nome. Senhor, muito obrigado, Pai, porque essa fé, ela é tão maravilhosa, Pai, que ela toma conta da nossa vida se nós assim quisermos. E podemos viver de fé em fé, como diz a Tua palavra. E é pela fé, a fé no Teu Filho Jesus, fé na oração feita aqui nesse lugar, que nós colocamos esses irmãos que estão aqui na frente. Pai, eu sei que independente da causa, Tu és Deus. Nós não precisamos saber o que é que esses irmãos estão precisando. Nós precisamos só saber que Tu és o nosso Deus. E que nós precisamos estar nesse momento colocando em Tuas mãos aquilo que nós precisamos. Toma, Senhor, esses irmãos em Tuas mãos e as suas necessidades. E, Pai, eles possam ver a glória do Teu poder na vida deles. Que eles possam testemunhar isso aos homens. Eles possam declarar, Senhor, a Tua fé. Muito obrigado, Pai, porque eles reconhecem que Tu és o Deus que pode fazer todas as coisas, que Tu és o Deus que nós precisamos, que Tu és o Senhor da verdade, que a fé em Ti é a verdade, Pai. Senhor, nós Te agradecemos por isso, porque não estamos aqui enganados, mas estamos aqui na certeza, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. E, Senhor, que Tu possa estar a cada dia mais nos dando mais fé, para que o Senhor possa olhar para nós e se agradar de nós. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com o último cântico, comunhão. Sim, eu vou estar impetrando a bênção apostólica. Que Deus abençoe a semana dos irmãos, que os irmãos tenham uma semana abençoada. Nós possamos nos encontrar na quarta-feira, orando ao nosso Deus, aprendendo da palavra de Deus, estando aqui em comunhão. E não nos esquecendo que temos lá, né, agora o caldinho de feijão, que com certeza vai estar maravilhoso. Eu não vou perder, eu gostaria que os irmãos não perdessem. E vamos estar lá conversando sobre várias coisas. E estou feliz que o meu Flamengo ganhou, tanto tempo sofrendo, né? Eu quero falar um pouquinho de futebol com os irmãos. A gente fala de tudo lá atrás, por que não, né? Somos humanos, né? E hoje vai estar todo mundo feliz, porque todo mundo ganhou, né? Então não vai ter ninguém triste. Eu queria tanto pegar no pé de alguns aí, mas não vou poder pegar. Eles é que estavam pegando no meu pé. Mas lá atrás a gente pode ter esse momento de confraternização, de alegria, e podemos conversar de vários assuntos, para que nós estejamos mais íntimos, né? Com os irmãos também. Isso é comunhão também, né? Tudo é comunhão com os irmãos. E eu fico feliz de poder ter esses momentos lá com os irmãos. Então, se os irmãos quiserem participar, vão estar ajudando a campanha de missões e vão estar ainda compartilhando com comunhão, vinho e pão, né? Como nós vamos cantar agora. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Eu vou estar à porta com os irmãos. Quão suave é que os irmãos vivam em união. Na palma, na palma.
orvalho desce da montanha sobre a erva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Bom e agradável ter amigos e irmãos. Comunhão, vinho e pão. Como um vale desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. E tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor.